Um feliz sábado para você. Pastor Marco, muito bom estar aqui na sua igreja. Muito obrigado por todo o carinho e todos os arranjos que foram feitos para que nós estivéssemos aqui nesta manhã de sábado. Eu gostaria de estar aqui com minha esposa e a minha filhinha, mas infelizmente ela não se sentiu bem e ela precisou ficar em casa descansando. E eu tenho orado um pouco para que minha voz também fique bem, digamos assim, funcionando, ao longo da nossa fala aqui. É um prazer muito grande conhecer a igreja aqui de Jardim América, a primeira vez que eu estou nesta igreja, e nós, no NASP, estamos participando de um evento especial hoje. E de tempos em tempos, o NASP faz o que tem sido chamado de o NASP na estrada. Então, tem vários colegas pastores também que estão na região de São José dos Campos hoje, inclusive com um musical mais tarde para ser realizado ali. E aí nós saímos para poder conhecer novas pessoas, para também apresentarmos a palavra de Deus, compartilharmos aquilo que Deus tem nos ensinado por meio da Bíblia Sagrada e também lidar com novas igrejas, e também os pastores que ali estão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e é um privilégio muito grande estarmos aqui nesse lugar para adorarmos o nome de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tomou um bom desjejum hoje? Eu estou sentindo o pessoal um pouco inseguro, não é? Sabe qual é o problema? O problema é que a mensagem que nós vamos ter nessa manhã vai falar de comida. E se você não tomou um bom desjejum, você vai ficar com fome. Mas eu espero que você seja alimentado pela palavra de Deus. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Em Marcos, capítulo 5, versos 21 em diante, nós temos uma história sobre salvação. Salvação do mal. Salvação. E a Bíblia, quando vai ensinar algo sobre salvação, ela tem duas maneiras principais de ensinar algo sobre salvação. A primeira delas é dizendo para nós como funciona o mecanismo da salvação, como é que ela é estruturada, como é que nós pensamos a salvação em termos de ideias, em termos de conceitos. Essa é uma maneira. Mas essa não é a única maneira de ensinar, da Bíblia ensinar sobre salvação. Aliás, essa não é sequer a principal maneira da Bíblia ensinar salvação. A segunda e mais comum maneira de falar sobre salvação é por meio das histórias. A Bíblia, ela é recheada de muitas histórias. E nós temos uma predileção por histórias também, não é verdade? As histórias, elas têm a capacidade de ensinar para nós coisas que não dizem respeito apenas aos conceitos, apenas à racionalidade, mas elas também falam para o nosso coração. E assim funcionam histórias, não apenas histórias bíblicas, histórias seculares, por assim dizer, histórias como nós vemos por aí, e você há de convir comigo, que nós temos nossa mente e o nosso coração mergulhados dentro de uma história, mesmo quando essa história não é real, verídica. E você pode me dar exemplos de filmes, de coisas que não aconteceram, mas lá está você chorando enquanto o filme está acontecendo, se alegrando, torcendo para um, torcendo para o outro. É porque a história, ela tem a capacidade de trazer você para dentro dela. E você começa a viver essa história. E começa a interagir com os personagens. Se é assim com os filmes, séries e as histórias seculares, como não deveria ser também com a Bíblia, não é verdade? Nós temos nesta manhã a oportunidade de entrarmos dentro de uma história. E aqui vem para nós duas características importantes antes de nós entrarmos nessa história. São características marcantes do Evangelho de Marcos. A primeira característica do Evangelho de Marcos é a característica de rapidez,
é a característica de ritmo. As coisas acontecem com uma certa rapidez. Marcos é o único evangelho que não tem, por exemplo, informações sobre a infância de Jesus. Ele é bem rapidinho, ele já vai direto para o seu ministério. E você vai observar ao longo das histórias, inclusive dessa que nós vamos ler, que é uma palavra que vai ocorrendo muito ao longo da narrativa de Marcos, que é a linguagem de imediatamente. Imediatamente. Às vezes essa palavra não ocorre, mas as cenas são rápidas. Elas têm um grande ritmo. Essa é uma característica para nós observarmos na história que nós vamos refletir nesta manhã. A segunda característica de história que nós vamos observar, antes de nós lermos, é que Lucas organiza histórias, e essa que nós vamos ler hoje é a principal delas, é o exemplo mais marcante dessa característica, é que Marcos, ele estrutura as histórias de uma forma de, por isso eu perguntei se você estava com fome, ela estrutura as histórias em forma de sanduíche. Você gosta de sanduíche? Temos sanduíche em Marcos. Aliás, Marcos podia ter ali uma plaquinha dizendo, estão aqui os sanduíches de Marcos. Ele era um bom sanduicheiro, se a gente puder chamar dessa maneira. E o sanduíche é mais ou menos assim. Você tem, e aí espero que você tenha o de jejum bem feito, tá? Você tem o pão de cima, não é? Você tem o pão de baixo. E no meio você tem o quê? O recheio. O hambúrguer da Super Bom, não é verdade? Você tem aí o recheio especial. Minha esposa tem uma característica que eu já estranhei, já briguei com ela, mas depois eu desisti. Ela gosta de comer as partes do recheio, as partes do sanduíche, melhor dizendo, de tal modo a não misturar as partes. Ela come o pão de cima, parte do recheio, ela vai descendo as camadas. Mas não dá certo isso. Você não está, de fato, aproveitando o sanduíche. Mas deixa ela aproveitar do jeito que ela gosta, né? E assim nós vamos seguir o estilo dela ao observarmos o pão que vem de cima. A história do pão que vem de cima é a história de quem mesmo, na sua Bíblia? Marcos capítulo 5, verso 21. De quem é a história do pão que está em cima? De quem é a história? A história de Jairo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a resposta já é suficiente. Agora, Jesus se voltando do barco. Ele está voltando de onde mesmo? De onde ele está voltando? Você pode me ajudar? De Gadara. E qual foi a reação do povo em relação a Jesus naquela história? Vai embora, Senhor. Quando termina a história aqui de Jairo, pão de baixo, nos versos 35 a 43, o que nós temos no capítulo 6? Qual é a história que tem no capítulo 6? Já observou? No arranjo literário de Marcos? É a rejeição de Jesus em Nazaré. O que você vai observar antes da história e depois da história? O relacionamento com Jesus é marcado por incredulidade. Mas dentro, no meio disso, tem um sanduíche. Um sanduíche de fé. Um sanduíche de confiança. Um sanduíche de salvação. Eu espero que eu e você saiamos dessa manhã alimentados por esse sanduíche tão precioso que é o sanduíche dessa história de Marcos. O pão que vem em cima diz que Jesus vinha do barco e para o seu lado afluía para ele uma grande multidão. Acompanha comigo as palavras, porque as palavras são muito importantes para indicar para a gente o arranjo do sanduíche. Multidão é um elemento importante nesse pão que vem de cima. A multidão vai ser importante para o recheio também. Mas, de fato, quando o texto bíblico menciona a multidão, o texto continua tratando de alguém que não faz parte da multidão. Ele é destacado da multidão. E de que forma ele é destacado da multidão? Ele é destacado, em primeiro lugar,
Porque ele tem um nome. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jairo. Mas antes de me dizer o seu nome, o que o pão que vem de cima fala sobre Jairo? Esse é um dado interessante, não é verdade? Antes de me dizer o nome, o texto me diz que ele tem um status, ele tem um cargo, ele tem uma posição. E essa posição, ela é até camuflada nesse início. Diz que ele é um dos principais da sinagoga. Aqui a gente não consegue entender completamente o que está se passando, se a gente traz para os dias de hoje, não é mesmo? Se nós trazemos para o dia de hoje, há uma distinção entre política e religião, pelo menos deveria. Não é? Embora o pastor muito bem colocou o nosso dever como cristãos de orarmos pelas autoridades e exercermos a nossa cidadania de maneira cristã. Mas nesses tempos bíblicos, quem tinha um cargo religioso também tinha um cargo político, por assim dizer. Sinagoga era não apenas a igreja da época, mas era o ambiente da própria comunidade. Poderíamos dizer que Jairo fosse um funcionário público de alto escalão. É isso que nós estamos querendo dizer. Agora, se nós continuamos lendo a história, não me parece que Jairo se comporta como alguém desse grande escalão. Porque ele vendo Jesus, ele vai se prostrar. Isso não é uma postura de alguém que tem um alto status. Mas sabe, tem momentos na vida que o status, o dinheiro e tudo o que nós achamos que somos não é capaz de trazer aquilo que realmente precisamos. Jairo estava desesperado. Você conhece. E no verso 23 nos diz que ele suplicou. É isso que está escrito na sua Bíblia? Jairo suplica? Jairo suplica? É isso que está na sua Bíblia? Também é isso. Mas existe uma palavra importante que vem antes de suplicar. Qual é a palavra que vem antes? Ele vai insistentemente suplicar. Ele não vai apenas pedir, ele vai pedir com insistência. Isso também não casa muito bem com o status que ele tem, não é verdade? Pedir com insistência. Alguém já te pediu algo com insistência? Tem algum comportor por aqui? Que às vezes insiste. E aí, olha, para você ir embora, a pessoa vai e compra, né? Ele pede com insistência. Demonstra o desespero que ele está vivenciando. Ele pede insistentemente. Minha filhinha, está a morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja... E aqui a gente vai ter alguma variação na Bíblia que você está lendo. Na minha Bíblia diz, para que ela seja salva. Mas se você está lendo uma versão da Revista e Corrigida, o texto de fato vai dizer, para que ela sare. Assim também a nova tradução na linguagem de hoje. Assim também a nova versão internacional vai dizer, para que ela seja curada. Aqui o tradutor bíblico ele tem uma dificuldade, porque a mesma palavra é a palavra para salvação e também para a cura. Salvação é muito mais do que cura, mas ela também inclui uma espécie de cura. É a salvação de um mal, é a salvação de um problema. E Jairo, nesse pão de cima do nosso sanduíche, está clamando por salvação. E agora vem o recheio. Estão preparados para o recheio? É mencionada de novo uma grande multidão. Mas atente com um olhar bastante detido para como as palavras são usadas na narrativa. A grande multidão, ela volta. E agora, ao invés de termos alguém que se destaca da multidão, alguém que tem um nome,
que não está apenas no anonimato, que é Jairo, que tem, antes do seu nome, tem o seu status. Nós temos alguém que está numa condição diferente. Ela faz parte completa da multidão. Ela sequer tem, na narrativa, um nome. Aliás, no plano original dela, ela nem quer ser diferenciada da multidão. E o texto diz, no verso 24, que grande multidão o seguia, comprimindo-o. Você já esteve no meio de uma multidão, onde a multidão comprime? Já? Alguns anos atrás eu precisava ir para São Paulo, com uma certa frequência, mas já tem bastante tempo. E eu ia no horário de pico pegar o metrô de São Paulo. Você já pegou o metrô de São Paulo em horário de pico? Pense numa multidão que comprime, não é verdade? A multidão comprime. E essa mulher está ali no meio da multidão que comprime. E essa mulher, ela vinha sofrendo há quanto tempo mesmo? Quanto tempo é o tempo de sofrimento dela? 12 anos. O que são 12 anos de sofrimento? Se nós pegarmos hoje, 2022, colocamos 12 anos para trás, nós chegamos a 2010, não é verdade? O que você estava fazendo em 2010? Tem um tempinho? Não são 12 dias. Não são 12 meses. São 12 anos. E nesses 12 anos, o texto bíblico diz para nós que ela vinha sofrendo. Sofrendo. E no verso 26, Marcos, diferente de Lucas, não vai poupar os médicos. Ele vai dizer que ela vinha sofrendo na mão de vários médicos. E ela despendeu, ela gastou tudo o que ela possuía, sem contudo nada aproveitar. Ela ia de mal a pior. Talvez essa mulher tinha alguns recursos, mas o fato é que esses recursos eles foram indo embora. Você já viu alguém cujos recursos vão embora por causa da saúde? 12 anos. É um tempo relativamente grande, não é? Para fazer empobrecer alguém. E essa mulher, ela ouve a fama de Jesus depois de 12 anos. Talvez tinha ouvido antes, mas agora é o momento dela agir. E ela vai atrás da multidão, como de maneira anônima, para tocar nas vestes de Jesus. E eu gosto da narrativa bíblica porque ela não apenas conta as histórias, ela revela as intenções que se passam no coração. E nessas intenções que se passam no coração, ela diz para si mesma: se eu apenas tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Nós passamos por um período de pandemia, um período muito complexo, complicado. E nós temos melhores condições hoje de entender o que significa estar isolado. É o caso dessa mulher. Ela não poderia estar no meio dessa multidão. Ela não poderia tocar Jesus, mas ela usa a multidão como um disfarce, não é verdade? E logo se estanca a hemorragia, verso 29, e o seu corpo está curado. E Jesus reconhece, e aqui vem a palavra-chave para nós. Lembra que a gente disse? Jesus reconhece imediatamente. Imediatamente Jesus reconhece que dele saíra poder. E ele se vira no meio da multidão. E ele pergunta: quem tocou as minhas vestes? Lembra? A multidão comprime.
Agora imagina eu dizendo que estou no horário de pico do metrô de São Paulo. E em dado momento ali eu digo, gente, alguém me encostou aqui. Alguém tocou em mim. E o pessoal começa a se afastar, né? Esse cara é louco. É mais ou menos a reação dos discípulos, Senhor. Está todo mundo aqui? Como alguém te tocou? E é interessante observar isso, não é, amigos? Muitos esbarravam em Jesus, mas apenas uma pessoa de fato lhe tocou. Isso me faz pensar, no meio da multidão, muitos esbarrando, poucos de fato têm o toque da fé. E Jesus vai perguntar, quem me tocou? E os discípulos vão dizer, Senhor, essa pergunta não cabe aqui. E o curioso no verso 32, no aspecto vívido da narrativa, ele não apenas pergunta, mas ele começa a olhar, ele começa a girar, ele começa a procurar. Ele olha ao redor. E isso faz com que esta mulher, que está atemorizada, comece a ficar ainda mais preocupada. Ela está preocupada, não está? Mas ela vai se prostrar diante dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está vendo uma história sanduíche, né? Uma coisa que eu não mencionei ainda. Uma história sanduíche, as histórias da ponta só podem ser entendidas à luz da história do meio. E a história do meio só pode ser devidamente compreendida com as histórias da ponta. E eu quero fazer uma pergunta para você. Olhando para o sanduíche, quem é que se prostra no relato anterior? No pão que vem de cima? Ou que vem em cima? Jairo já se prostrou. E agora Jesus vai colocar essa mulher na condição de se prostrar também. Mas há uma diferença marcante entre os dois. Qual é a diferença? Você sabe a diferença. A diferença é que no primeiro caso, o prostrar-se envolve a busca, envolve a oração, envolve o pedido desesperado de um pai. Mas no segundo ato de prostrar-se, não existe mais temor. Não existe mais busca, porque Jesus deu para ela o que ela queria. O prostrar-se agora não é um prostrar-se de pedir, é um prostrar-se de testemunhar, é um prostrar-se de gratidão. E ela vai contar toda a verdade. Ela vai contar toda a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus simplesmente não permite que dele saia poder? A mulher anonimamente volta para sua casa curada, ninguém fica sabendo, ninguém percebe que ela infringiu a lei, e está tudo certo. Ela voltaria para casa, ela teria sido curada, e Jesus teria feito tudo o que era necessário para ela. Aliás, não se esqueça que nos versos subsequentes que a gente vai ler, existe alguém do lado de Jesus. Quem era essa pessoa do lado de Jesus? É Jairo. E qual é o sentimento de Jairo observando tudo isso? Imagina só o mestre parando, perguntando quem tocou. De uma multidão que comprime. Imagina o mestre querendo conversar agora com uma mulher. Não cabe na rapidez que a narrativa pede. Jesus tem que agir de maneira imediata. É necessário ter pressa. Aliás, Jesus não está lidando com qualquer um. Ele não está lidando com um mero Jairo, como nós já lemos na narrativa anterior. Ele é um dos principais da sinagoga. Nós não fazemos um chefe, um dos principais chefes, esperar. Não é verdade? Por que Jesus simplesmente não curou? Com o toque
e continuou a sua jornada com Jairo. O texto do verso 34 diz para nós algo muito bonito. E a narrativa ela tem que estar olhando para as palavras, né? Em que as palavras vão sendo construídas e vão sendo articuladas de maneira realmente a falar ao nosso coração. Qual é a primeira coisa, qual é a primeira palavra que Jesus diz para essa mulher? Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Filha. Filha. De quem é essa história mesmo? A história do sanduíche, em geral, é de quem mesmo? É de Jairo, como vocês bem disseram. Bom, para falar a verdade, nem é bem de Jairo. É da filha de Jairo. Mas como ele é muito importante, então, o nome, o status, o poder sempre vem na frente. Eu não estou dizendo com isso que Jairo é uma pessoa ruim, não. Ele se comportou de maneira a crer em Jesus logo de início. Mas existe um status grande ali. Por que é que Jesus não pode agir de maneira mais imediata? Por que ele não pode curar essa mulher apenas com um toque, que era a sua intenção original? Por que é que uma mulher que já esperou 12 anos não pode esperar mais um momento? Por quê? Porque Jesus está dizendo para nós, no recheio desse sanduíche, que no mundo não tem apenas a filha de Jairo. É por isso que ele se aproxima dessa mulher. E com ternura, ele vai dizer, filha, filha. Você não é uma no meio da multidão. Você não está num mero anonimato. Você não vai tocar nas minhas vestes e vai embora como se nada tivesse acontecido, não. Eu não permito, porque eu quero dizer para você que você é uma filha. Filha. Nessa história, não tem apenas a filha de Jairo, mas tem essa mulher que sofre há 12 anos. E 12 anos, como nós já dissemos, não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos de sofrimento, de empobrecimento, de isolamento. Essa mulher, ela não perdeu apenas o seu dinheiro, ela não perdeu apenas a sua saúde, essa mulher perdeu também a sua dignidade. Ela perdeu a característica de alguém que participa da sociedade, que participa da família. E é por isso que Jesus não vai permitir que apenas um toque seja feito. Jesus vai curá-la, Jesus vai salvá-la de maneira integral. Vai curá-la psicologicamente, vai curá-la socialmente, vai curá-la espiritualmente. Eu quero dizer para você que você é uma filha. Filha, a tua fé, não pelo mérito que há nela, mas pela continuidade de alguém que quer continuar crendo, não por 12 dias. É a continuidade de alguém que no meio do sofrimento de 12 anos não vai desistir, não vai capitular. Essa fé, minha filha, essa fé, ela te salvou pela minha graça. E é por isso que eu quero que você vá em paz. Essa palavra é muito importante. Jesus não quer apenas curar essa mulher. Jesus não quer tirar apenas a hemorragia. Jesus não quer tirar dela a figura do preconceito. Jesus quer dar e devolver para ela paz. Ela não perdeu apenas a saúde. Ela não perdeu apenas o dinheiro. Ela perdeu a paz. No contexto bíblico, paz, shalom, é a linguagem do cumprimento das pessoas, shalom. Paz. Uma ideia de um bem-estar completo. Jesus quer mais do que tirar a doença dessa mulher. Ela quer dar para ela
a paz que ela perdeu. Devolver para ela. E é por isso que ele quer que toda a multidão entenda que ali tem uma filha de Deus. Ali não é uma mera mulher imunda. Ali não é uma mera mulher que tinha hemorragia. Ali tem uma filha de Deus que volta a fazer parte dessa comunidade. E enquanto ela testemunha, enquanto ela fala, Jesus está devolvendo para ela o convívio que havia sido perdido. Salvação, na visão bíblica, na visão adventista, é muito mais do que uma coisa só. Salvação é muito mais do que Jesus lhe dar um ticket para o céu. Salvação é Deus nos dando e nos devolvendo a paz, o bem-estar. Esse é o quadro que nós temos. Eu continuo lendo no verso 35, porque o recheio da história acabou, mas tem o pão de baixo. O que tem no pão de baixo? Vai voltar para a história. Que a gente diz ser de Jairo, mas que no fundo é da filha dele. E olha só a ideia de imediatismo. No verso 35, ele ainda falava, quando chegaram alguns da casa de quem mesmo? Você percebeu uma diferença aqui no relato bíblico? Percebeu o detalhe? No pão de cima, quem era Jairo? No pão de cima, quem era Jairo? Um dos chefes. No pão de baixo, quem é Jairo? O chefe. Você viu que o pão de cima é mais humilde? O pão de baixo está dizendo para nós que ele não é apenas um dos chefes, ele é o principal deles. Como é que você deixa um chefe, o chefe, esperando? E eles vão dizer, a tua filha, chefe, tua filha morreu. Por que você incomoda o mestre? Fique imaginando a postura desse pai. Porque agora não tem status, agora não tem dinheiro, agora não tem o chefe. Você tem um pai completamente quebrado, completamente sem esperança. Acabou. E ele pode se perguntar, por que é que Jesus demorou tanto? Quem sabe, se desse um pique um pouco maior, se avançasse um pouco mais, chegaria a tempo para quem esperou 12 anos, que custa esperar mais um pouco. E Jesus vai dizer algo para Jairo, para o chefe. O que é que Jesus diz para o chefe? Veja que a narrativa não vai mais chamá-lo de Jairo. A referência agora é sempre a chefe da sinagoga, para ficar bem patente o que está acontecendo no pão de baixo. E Jesus vai falar algo para ele, que no meu modo de ver, é uma das coisas mais difíceis que Jesus pode pedir para uma pessoa. O que é que Jesus vai pedir para esse pai, para esse chefe? Jesus não vai dar nem ideia para aquilo que os servos dele disseram. Ele vai simplesmente dizer, não temas, crê somente. Me desculpe, irmãos. Isso daqui é algo além da nossa estrutura humana. Não é verdade? Porque Jesus não está pedindo apenas para Jairo crer. Jesus está pedindo para que Jairo continue crendo. Sabe, eu tenho visto no meu ministério, imagino que os pastores também, colegas de ministério, observam isso. Às vezes, o difícil não é crer. Às vezes, as pessoas creem até com uma certa facilidade. É claro que a gente não pode generalizar, cada situação é uma situação, mas não é tão difícil crer. Sabe o que é mais difícil?
é continuar crendo. É mais difícil continuar crendo quando tudo acabou. É mais difícil continuar crendo quando a esperança foi embora. É mais difícil continuar crendo quando a casa caiu. É mais difícil Jairo, o chefe, continuar crendo quando a mensagem é que a filha morreu. Acabou. Acabou, Jairo. Não tem mais o que fazer. E Jesus diz para esse pai: Você vai continuar crendo. Mesmo quando tudo foi despedaçado, você vai continuar crendo. Eu não sei o sentimento que se passou no coração do chefe, mas Jesus não permite que ninguém acompanhe. Essa casa é uma casa da incredulidade. Lembra que antes da história que nós estamos vendo aqui, tinha incredulidade, a incredulidade volta agora. Eles chegam à casa do chefe, Jesus está apenas com Tiago e João, tem gente alvoroçada, tem gente chorando, tem gente falando. E Jesus vai dizer: essa criança não está morta, ela dorme. E quando Jesus diz isso, eles riam. Veja, eu tenho que retomar minha fala aqui, né? O difícil não é tanto crer. Bom, nesse contexto aqui, crer também estava difícil. Jairo creu, mas Jesus pede para que ele continue crendo. Jesus vai tomar pela mão da menina, você conhece muito bem a história, e Jesus vai dizer: menina, te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, se pôs a andar, e a narrativa vai dizer para nós algo muito interessante para a gente combinar as histórias do sanduíche. Qual é a idade da menina? 12 anos. O número 12 apareceu antes? Quem tinha 12 anos na história anterior? A outra filha, a filha do recheio do sanduíche. Essa mulher, enquanto a filha de Jairo tinha 12 anos, essa mulher tinha 12 anos só de sofrimento. Você sabe o que Jesus louvou na fé dessa mulher? Que era importante observar na vida de Jairo, mesmo com todos os desafios, é que com 12 anos, indo de mal a pior, com 12 anos gastando todo o dinheiro, com 12 anos sem nenhuma perspectiva, sabe o que acontece normalmente? A pessoa para de crer. 12 anos é muita coisa. 12 anos. Eu imagino que eu estou falando para pais aqui, que têm orado pelos seus filhos há anos, porque eles estão longe dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para esse pai e essa mãe que me ouve agora: continua crendo. Continua orando. 12 anos. E a esperança nunca foi embora. É possível que a gente esteja orando também pela nossa própria vida. Estamos aqui, uma boa igreja, com bons cargos, com uma vida confortável, mas de fato o que a gente faz é ficar esbarrando em Jesus. Uma multidão que esbarra, mas não vive uma vida de fé, uma vida que continua crendo quando tudo é destruído. E Jesus vai pedir para Jairo: Jairo, você vai continuar crendo. Porque a salvação que eu tenho para trazer para você é uma salvação que desafia as principais desgraças da vida. E Jesus vai ordenar no verso 43 que ninguém soubesse o que aconteceu. E assim vai terminar a história. Olha só como é que o apelo da história é xoxo para o pregador aqui. Não é?
Chega no final, ao invés de falar, pessoal, agora o apelo, ó, tem a música cantando aqui, vocês vão se entregar. Não. Jesus diz, isso que aconteceu aqui, ninguém precisa ficar sabendo. O segredo messiânico é um tema muito importante nos evangelhos. Isso, falar demais, ia despertar mais ainda a reação da incredulidade, ia levar Jesus mais rápido para a cruz do que deveria. Mas o curioso é que toda vez que a gente fala assim, olha, eu estou te contando isso daqui, mas por favor, não conta para ninguém. Qual que é o efeito? Parece que coça mais, não é? E aí o segredo, ele se transforma naquilo que a gente conta para uma pessoa de cada vez, não é mesmo? E vai coçando. Ninguém vai saber disso. Vocês não vão falar isso para ninguém. Mas o fato é que eu e você hoje estamos sabendo. E conhecemos muito bem essa história. E eu fico me perguntando, por que é que numa ordem explícita de Jesus, não fala para ninguém, eu tenho a chance de pregar esse sermão hoje? Por que é que nós precisamos saber dessa história? Por que é que nós precisamos saborear, de certa forma, esse sanduíche? Por quê? Deixa eu destacar com você duas coisas nesse sanduíche. A primeira delas é que Deus tem os seus filhos e filhas em todos os lugares deste mundo. E é isso que esse sanduíche diz para mim. Deus tem os seus filhos nos grandes condomínios, nas grandes famílias, nos grandes ambientes de status, de dinheiro, de poder. Deus tem seus filhos ali. Pessoas de fé como Jairo, a despeito de todo o poder, a despeito de todo o dinheiro, a despeito de toda a influência, precisam de Jesus para trazer o que o dinheiro não pode comprar e o que a influência não pode trazer para casa. Deus tem os seus filhos nos grandes condomínios, nos grandes lares. Só Jesus pode trazer para esses lares a paz que Ele deseja colocar ali. Mas Jesus não tem seus filhos apenas nos grandes condomínios, não é verdade? Não tem seus filhos apenas nas grandes mansões. Ele também tem os seus filhos no meio das comunidades, no meio das favelas, no meio das lutas, no meio da multidão, aonde as pessoas não têm nome e nem status. Deus também tem os seus filhos. E a todos chama pelo seu nome. Filha. Eu não posso continuar com Jairo aqui. Eu tenho que parar, porque em 12 anos você sentiu de tudo, menos filha. Não é? Você ficou desamparada. Você ficou sem dinheiro. Você ficou sem saúde. Mas eu quero dizer para você que tem um Pai no céu que olha para você. Deus tem os seus filhos em todos os lugares. E eu e você somos chamados como filhos e filhas desse Deus a buscar essas pessoas em todos os lugares também. Mas a segunda lição que nós aprendemos nessa história, que eu já mencionei, e apenas gostaria de colocar mais uma vez. Por que é que uma história que não era para contar para ninguém, a gente está todo mundo falando aqui sobre ela? Estamos lendo, meditando. Por quê? Por que que era importante que eu e você soubéssemos desse sanduíche? Porque tem momentos na vida em que não é necessário apenas crer. Tem momentos na vida em que o crer não está devolvendo o dinheiro que está sendo perdido. Tem momentos na vida
em que o crer não está trazendo a saúde tão preciosa que se gostaria. Tem momentos que o crer simplesmente se depara com algo que acabou, com uma esperança que morreu. E é nesse momento que Jesus olha não apenas para o chefe da sinagoga, mas olha para mim e para você e diz: você vai continuar crendo. Quando tudo acabou, quando não existe mais resposta, você vai continuar crendo. Não temas. Eu quero trazer para você a paz que só Deus pode dar. Quantos desejam nesta manhã dizer para o nosso Senhor Jesus: Senhor, as lutas são grandes, os desafios são enormes, e muitas vezes eu me deparo com um beco sem saída, e sem saúde também, né? Eu quero continuar crendo, Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a continuar crendo quando tudo acabou. Ajuda-nos a crer que em Ti teremos a paz, mesmo quando não podemos explicar como essa paz pode vir. Que Deus te abençoe. Deus esteja com você. E lembre-se, às vezes é possível crer, mas Deus lhe pede para continuar crendo. Vamos cantar todos juntos agora o hino de número 15, em pé.
Oremos ao Senhor. Nosso amado Pai, muito obrigado, porque teus filhos e filhas são objeto do teu profundo amor e cuidado. Obrigado porque mesmo quando o tempo passa e as respostas não vêm, nós somos convidados a continuarmos crendo. Obrigado porque no meio das lutas e dificuldades, nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos crendo, mesmo quando as situações mais difíceis da vida batem à nossa porta. E ajuda-nos também, Senhor, a sermos porta-vozes dessa mensagem de esperança, de salvação e de paz para todas as pessoas. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.